Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Não sei se és fã de ténis, mas talvez possas te ter cruzado com uma notícia que aconteceu nas últimas semanas, que foi a final do Roland Garros. Este ano deu-se de uma forma peculiar, porque defrontaram-se dois tenistas, um espectável, já conhecido, Rafael Nadal, que já tinha sido vencedor de muitos grandes slams, e por outro lado um Casper Ruud, que apareceu como alguém desconhecido e que tinha chegado então à final desta grande prova em França. O que era peculiar nesta prova não era tanto o nome em si, mas era que Casper Ruud, este ilustre desconhecido que chegava a uma final, tinha sido formado na escola do próprio Nadal, que ele estava a defrontar. Não tinha sido propriamente discípulo dele, mas tinha sido formado na sua escola, que ele tinha fundado para formar futuros tenistas. Portanto, foi assim algo peculiar. Hoje, nos deparamos com a Palavra de Deus, com estas leituras para esta missa do dia de hoje, deparamos-nos também com um discípulo e com um mestre. Deparamos-nos com Elias, assim um grande profeta, talvez o maior mesmo assim do Antigo Testamento, que está de partida e encontra-se então com Eliseu. Eliseu, um dos seus discípulos, que de facto tinha assim uma relação especial com o mestre. E todos sabiam, Elias estava para partir. E então, Eliseu aproveita estes últimos momentos com o seu pai espiritual. Ele sabe perfeitamente que está a acabar a sua peregrinação sobre a terra. Aliás, não ouvimos na leitura, mas todos os profetas que estão à sua volta vão lembrando, então não sabes que ele se vai embora hoje, não sabes que ele vai sair daqui. E ele simplesmente dizia, Chiu, calem-se, quero aproveitar estes últimos minutos deliciosos com o mestre. Vamos então ler aquilo que é a primeira leitura, pedir então para ti, Jesus, que nos ajudes a entrar dentro da tua palavra, esta palavra que é sempre viva e poderosa e que nos ajuda a entrar numa relação íntima contigo. Do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, quando o Senhor quis levar o profeta Elias para o céu, Elias e Eliseu partiram de Gálgala. Quando chegaram a Jericó, Elias disse a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor envia-me ao Jordão. Eliseu respondeu-lhe, tão certo como o Senhor estar vivo e tu também, não te deixarei. E os dois seguiram juntos. Seguiram-nos 50 dos discípulos dos profetas, que ficaram parados a certa distância, enquanto Elias e Eliseu se detinham na margem do Jordão. Então Elias tomou o seu manto e enrolou-o, bateu com ele nas águas, que se apartaram para um e outro lado, e ambos passaram a pé enxuto. Depois de terem atravessado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que quiseres, antes que eu seja arrebatado para longe de ti. Eliseu respondeu, possa eu herdar uma dupla porção do teu espírito. Elias disse, pedes uma coisa difícil. Contudo, se me vires quando eu for arrebatado para longe de ti, terás o que pedes. Mas se não me vires, não o terás. Continuavam eles o seu caminho a conversar, quando um carro de fogo, com 2 cavalos também de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu, ao vê-lo, exclamava, meu pai, carro e condutor de Israel. Quando deixou de o ver, tomou a sua túnica e rasgou-a em 2 partes. Apanhou o manto que tinha caído a Elias e voltou para a margem do Jordão. Com o manto que tinha caído a Elias, bateu nas águas, mas elas não se dividiram.
Então Eliseu disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Tornou a bater nas águas, que se apartaram para um e outro lado, e Eliseu passou para a outra margem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queria-me então deparar diante desta palavra, diante de ti sempre, Jesus, com quem fazemos estes 10 minutos, para então nos depararmos com esta relação de discipulado que víamos entre Elias e Eliseu. Na verdade, a nossa vida cristã, e tu que fazes os 10 minutos comigo, com certeza podes fazer um exercício de memória e chegar a essa conclusão, esta nossa relação cristã é uma relação de facto de discipulado. De Jesus, sim, da pessoa de Jesus, que conhecemos, mas também de pessoas muito concretas. Alguém que nos ensinou, que nos iniciou na fé, tal como Eliseu foi iniciado por Elias. Pode essa pessoa ser, para nós, na nossa fé, talvez um confessor com quem nos começámos a confessar habitualmente e que nos ajudou então a perceber os caminhos da fé e como é que podíamos viver melhor esta nossa relação com Jesus. Pode ser por outras vezes o nosso pai ou a nossa mãe que nos levaram à missa e que em casa nos iam ensinando como é que se vivia de uma forma cristã, a explicar a missa, o catecismo. Talvez uma avó que puxou por nós, ou até mesmo se calhar um amigo que inicialmente até podia parecer um bocado aborrecido porque estava sempre a convidar-nos para ir à missa ou fazer um curso doutrinal. Tanta coisa que pode ter sido que nos levou até aqui. Nós somos discípulos de Jesus, sempre, mas é verdade que, tal como aconteceu com Eliseu e Elias, também tivemos uma relação de discipulado com alguém que puxou por nós. Portanto, nestes 10 minutos, Jesus, eu queríamos rezar por todos estes mestres que nos pusestes no caminho e que nos ensinaram a conhecer-te, a amar-te e a seguir este caminho atrás de ti. Pois, víamos também nesta leitura que Elias dizia, ou era dito de Elias por Eliseu, que ele era um carro e condutor de Israel. Era um profeta que ia à frente a indicar o caminho certo. Eram aqueles que faziam a vontade de Deus, a proclamavam no meio do deserto, mesmo muitas vezes sendo rejeitados, e procuravam então endireitar as veredas do povo para estarem numa relação mais íntima com Deus. E o que é que Eliseu era também? Ele pede precisamente o dobro do espírito de Elias para continuar esta missão de ser uma voz no meio do deserto, a proclamar, a dizer, endireitai os caminhos de Jesus. No fundo, Eliseu queria continuar aquela que foi a missão do Mestre, continuar a fazer discípulos que pudessem seguir então os caminhos de Deus. Por isso, Jesus, nestes 10 minutos, queremos também nós rezar, pedindo que envies o Espírito Santo, que o teu Espírito Santo tome posse de nós e que nos faça também nós, anunciadores e mestres, claro, na medida em que nós devemos ser mestres, não no sentido de ser mestres, que Jesus também diz para não sermos mestres, mas também ajudantes do teu Espírito para que muitos possam encontrar-se contigo e ser teus discípulos. Que venha o Espírito Santo e que, de facto, se nós nos deixarmos levar por Ele, como pode Ele fazer grandes coisas através de nós? O carro e condutor de Israel, que era Elias, pode ser também um de nós se nos deixarmos levar pelo Espírito Santo. Não pelas nossas forças, mas porque, de facto, Deus é grande e pode usar instrumentos fraquinhos como nós, simplesmente se nos deixarmos levar por Ele e deixar que Ele faça grandes coisas através de nós. Por último, Eliseu então viu Elias partir e recebeu aquele espírito prometido que Elias disse que havia de dar se ele depois o visse quando ele partisse. E de facto recebeu. Mas vimos que depois, quando ele dá com o manto nas águas, nada acontece. Nada aconteceu até depois Elias então invocar a Deus para que Deus pudesse fazer aquilo que de facto queria, que as águas se abrissem para ele poder passar. Isto lembra-nos a importância da oração. Mesmo para nós hoje, nestes dias, como Jesus nos diz no Evangelho, sem Ele nada podemos fazer. Portanto, recebendo o Espírito, estando em constante oração, pedindo a Deus então que seja Ele a conduzir as nossas atividades apostólicas, só assim
pode então este Espírito ir e fazer discípulos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te auxílio para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.